passando por esses vídeos curtos e contemplei alguém sendo entrevistado, no qual ela dizia: não, eu não creio nesse Deus que os protestantes ou os evangélicos acreditam, um Deus que manda as pessoas para o inferno, um Deus que não aceita ou que não se importa que eu seja feliz do jeito que eu sou, né? Um Deus que, sendo todo poderoso, como é que ele conhecendo como eu seria, como ele é o meu futuro, ele me mandaria para o inferno? Eu me recuso a crer num Deus desse. O Deus que eu creio é o Deus que vai me aceitar assim, vai me amar, eu vou encontrar-me com Ele. Não que eu tenha pegado toda a palavra que essa pessoa falou, mas a forma como ela se expressou. Resumindo, eu vou para o céu porque eu sou uma boa pessoa e os meus atos de justiça me permitem que eu chegue lá diante da presença de Deus. Não é que eu concordo com essa pessoa em um único ponto aí nessa história toda. Deus verdadeiramente não manda ninguém para o inferno. Antes de eu me explicar, deixa eu contar uma pequena história. Dizem que no tempo do faroeste lá nos Estados Unidos, um jovem que morava num povoado, era muito bem quisto, como diz na linguagem popular, muito bem visto, cometeu um crime. E dentro desse crime que ele cometeu, como naquela província havia a pena de morte, ele foi condenado à mesma. Mas o pessoal daquela região, conhecendo a índole do rapaz, se comoveram e foram clamar pela vida dele junto ao governador, para que ele não morresse, para que ele não fosse morto através daquela sentença. Pois bem, o governador, diante daqueles pedidos para que ele fosse perdoado aquela pena de morte, resolveu fazer uma visita a ele na cadeia. E o governador, disfarçado de pastor, adentra aquela delegacia, observa aquele jovem ali, triste, de cabeça baixa, e diz para ele: jovem, apontando para a Bíblia, aqui está a tua salvação. Ele diz: eu não quero saber da sua salvação, vá embora. Mas jovem, vá-se embora, senão eu vou lhe agredir, eu vou bater em você. O governador, temendo pela sua segurança, sai. Quando o governador vai-se embora, o policial chega até aquele jovem e diz: rapaz, você é um doido, você é um maluco, você nem esperou o homem terminar de falar. Aquele governador, ele veio aqui com a sua carta de perdão, porque toda a população se mobilizou para que você não morresse. E aí, no dia da sua morte, subindo no cadafalso, aquele jovem olha para a população ali reunida para contemplar aquele espetáculo e diz: eu gostaria de dizer algo para os jovens dessa cidade. Eu não estou sendo levado à morte por causa do crime que eu cometi. Eu estou sendo levado à morte porque eu recusei o perdão para ser salvo. Como eu disse, aquela pessoa disse que não ia para o inferno porque o Deus que ela crê, o Deus que ela acredita, por causa dos seus atos de justiça, por ser uma pessoa justa, boa, não permitiria jamais que ela fosse para o inferno. Por isso, nesse ponto, eu até concordo com ela no que ela falou antes, que ela não cria no Deus que manda ninguém para o inferno. A verdade é que Deus não manda ninguém para o inferno. E lá em João 3,16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, como essa história que eu acabei de citar, de narrar, as pessoas não vão para o inferno por causa do mal que fizeram, do crime, seja lá qual foi o pecado que cometeram, seja lá qual foi a violação da lei, mas porque recusaram o amor de Deus, manifesto através de Cristo pela obra da cruz. E aí eu me lembro que tinha um desenho chamado Danny Pimentinha. Ele e seu amigo fazia muitas presepadas com o Sr. Wilson. Aí um dia, a senhora Wilson tinha feito uma torta bem deliciosa e vendo os meninos, chama ele para comer dessa torta. Aquele amiguinho começa a dizer: eu acredito que nós não somos tão maus assim, porque a senhora Wilson fez essa torta e não se ofereceu, nos chamou para comer dela. E aí Denis olha para ele e diz: ela não nos chamou para comer essa torta porque nós somos bons, mas porque ela é uma pessoa boa. Concluindo tudo isso, não é por ato de justiça, por bondade ou por qualquer outra virtude que me haja que eu vou para o céu, porque a graça de Deus não se manifesta porque eu sou bom, mas porque Ele é bom, porque Deus jamais daria a vida do seu filho por alguém que não valesse a pena. Agora, eu sempre digo e repito, talvez a sua forma de viver, o seu jeito de falar, andar, pensar, aquilo que você acredita, as suas ideologias, tudo, para aqui para a terra, está perfeito. Mas para habitar na eternidade com Deus, para viver ao lado dele nos céus, para verdadeiramente contemplar a sua face, só através do conhecimento das Escrituras, só através daquilo que ele se revela, porque através da Bíblia, Deus determinou o padrão para se morar na eternidade. E o principal é aceitar Jesus como Senhor e Salvador na sua vida e andar de acordo com aquilo que ele ensina. Você jamais namoraria, noivaria ou se casaria com uma pessoa se essa pessoa lhe induzisse a fazer algo que você abomina, que foge daquilo que é do seu caráter, dos seus princípios, dos seus valores. Acredito eu que seja assim. Por mais que você a amasse, mas você não queria essa pessoa para viver a vida toda ao seu lado. Imagine que você vai alugar um imóvel para alguém e dentro desse contrato você estabelece normas. Se aquela pessoa não se enquadra dentro daquela norma, você não vai alugar a sua casa para aquela pessoa. Com Deus não é diferente. O que eu estou querendo dizer com isso é
que Deus também estabeleceu as suas normas, as suas diretrizes para morar e habitar com Ele na eternidade. E os valores e os princípios de Deus são imutáveis, Ele não muda, Ele é o mesmo. Então pensa nisso e reflita sobre isso. Que Deus te abençoe, Jesus te ama muito.